Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, eu convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar analisando o texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, a partir do texto aramaico-siríaco. Temos aí na descrição desta imagem o texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, o texto aramaico-siríaco e também a tradução no português. A leitura no texto aramaico-siríaco nos diz assim: Weimach halacha, nibid nasha, betsalman air demutan. A tradução fica assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Trazendo agora algumas observações do ponto de vista gramatical referente a este texto do aramaico-siríaco, nós temos aqui algumas questões bem interessantes. Esta primeira parte aí, nós temos aí uma oração principal, onde nos diz assim, o Imach Alachá, que traduzido é, e disse Deus. Nesta primeira parte aí, nós temos aí o verbo, que está no perfeito, na terceira pessoa do masculino singular, no paradigma peal, que é normalmente visto como padrão simples. E este verbo aí já vem seguido também do substantivo próprio alahá, que é normalmente aí traduzido como Deus. Então nós temos esta primeira parte deste texto, aonde está expressando aí uma declaração feita pelo Eterno. E essa declaração, ela será descrita na próxima oração que já estaremos observando neste momento. Dando continuidade, agora eu quero estar tratando aqui sobre a segunda oração, que é uma oração subordinada, que na parte deste texto aí do aramaico-siríaco nos traz a seguinte leitura que nos diz assim: Nibid nasha betsalman air demutan, que traduzido fica, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que eu quero destacar nesta oração aqui em especial é o verbo façamos, e no texto siríaco é esta palavra aí que está sublinhada e colocada em destaque, que é o verbo nibid, que ocorre no imperfeito, no paradigma peal, na primeira pessoa do plural, e também na forma do cortativo. Aqui, este verbo aí em questão, que é o nibid, que está sublinhado aí, como eu já mencionei, colocado em destaque, ele tem algumas questões bem interessantes, que vale a pena observar e compartilhar aí com vocês nesta ocasião, que está inclusive referente especificamente aí a este texto. Segundo as gramáticas de aramaico-siríaco, elas têm como finalidade apontar referente aos verbos na forma do cortativo, que geralmente eles se parecem com a forma do imperativo. Porém, eles têm algumas variações de conjugação dependendo da raiz do verbo e do contexto. Além do mais, o uso dos verbos no cortativo é frequentemente usado para expressar desejo ou intenções fortes, especialmente em contextos religiosos e literários. Então aqui nós temos esta informação bem interessante, que o foco dos verbos, né, no cortativo, quando estão aí na primeira pessoa do plural, eles têm como finalidade expressar
desejos ou intenções fortes, né? E especialmente, como diz aqui, em contextos religiosos e literários. A forma do cortativo, especificamente aí nesse contexto, ela aponta para a coletividade implícita na forma do verbo façamos, podendo ser entendida como uma expressão de uma decisão que envolve mais de uma pessoa no conselho divino, ou uma interação entre pessoas iguais, ou seja, uma manifestação da pluralidade da divindade. Então, nós temos esses dados informativos aqui referente a este verbo aí que está inserido dentro deste texto, segundo nos informa aí essas declarações dadas pelas gramáticas, nos mostrando como deve ser visto e entendido a forma do verbo no cortativo, aí dentro do texto siríaco, e também pelo fato de ele estar aí na primeira pessoa do plural, né, mostrando aí que que deve ser visto aí como, né, envolvendo aí, como diz, né, mais de uma pessoa do conselho divino, né, ocorrendo aqui no caso uma interação entre pessoas iguais, né, uma forma de se ver aqui uma manifestação da pluralidade da divindade. Então, é isso que está apontando este verbo aí dentro deste texto bíblico. E, além do mais aí, também vale a pena salientar que este verbo aí dentro desta oração subordinada tem como propósito aqui, né, esta oração, nesta ocasião, é expressar o conteúdo da declaração de Deus, né? Esta oração aí, especificamente, ela aponta aí o plano e a intenção divina em relação ao criar o ser humano. E ela também responde à pergunta referente ao que Deus disse na oração principal, que era, no caso, fazer o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês era isso, referente a essas questões, né, do ponto de vista sintático e gramatical sobre este texto no aramaico siríaco. Por fim, aí nós temos a descrição aí, nesta bibliografia, nesta pequena bibliografia aí, de algumas obras que tratam especificamente do uso dos verbos no cortativo dentro da estrutura do texto do aramaico siríaco. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês era isso. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.